Cozinha mal pensada e com falta de espaço? Assiste o vídeo de hoje que eu vou dar 5 dicas para como acertar de vez na reforma da sua cozinha. Olá, eu sou a Carol do Estúdio Arc 56 e bem-vindos a mais um vídeo. Por aqui você encontra dicas de reforma, decoração e obra. Então bora para mais um conteúdo. No vídeo de hoje você vai descobrir 5 dicas imperdíveis para deixar sua cozinha mais funcional e prática para o dia a dia. Então bora conferir. E a dica número 1 é atenção ao comprar os eletrodomésticos. Você precisa ter muito cuidado nessa etapa, porque eles têm um valor significativo e são muitas as características que precisam ser levadas em considerações antes de você comprar cada uma dessas peças. Começando pelas dimensões deles, você precisa saber quais são as dimensões que vão caber, vão conseguir compor todos eles no mesmo ambiente. Você também precisa ficar atento às funcionalidades. Então, por exemplo, um forno. O forno ele pode ser elétrico ou ele pode ser um forno a gás. Também tem a questão ali da elétrica, que você tem que saber se você pode comprar um 220 ou tem que ser 110. Isso é super importante. E também tem algumas questões mais técnicas e de segurança que precisam ser respeitadas, tá? Isso não é brincadeira, você realmente precisa respeitar essa parte. Inclusive, eu até falo que se você puder, contrate um profissional para fazer a instalação desses equipamentos, mas caso você não consiga, leia bem o manual para que não tenha nenhum problema, porque, por exemplo, até no caso do forno, de novo, você não pode deixar uma tomada ali atrás, tem que fazer essa tomada numa parte externa. A mesma coisa vale para o ponto de gás, o registro dele tem que ter fácil acesso. Então, se dá algum problema, você precisa conseguir abrir e fechar ele rapidamente, então ele também não pode ficar atrás do forno. Então, essas são características essenciais que precisam ser levadas em consideração. E você pode falar assim, Carol, mas é óbvio que as pessoas vão pensar isso. Mas não é bem assim, porque quando a gente imagina a nossa cozinha dos sonhos, a gente já pensa naquela geladeira que tem 2 portas mais o freezer, já pensa naquela torre quente que vai ter tanto o micro-ondas quanto o forno embutido, mas a gente precisa dar um passo para trás, analisar todo o nosso espaço, quais são as dimensões que a gente tem, a gente consegue ter um forno embutido com micro-ondas, essa torre quente ou não, a gente precisa de espaço ali de bancada, então a gente vai fazer ali o forno junto com o cooktop, então já economiza esse espaço ali do cooktop e ganha mais espaço de bancada, porque bancada é super importante ali para o trabalho do dia a dia, de cozinhar, lavar uma louça. Da geladeira a mesma coisa, você vai ter espaço para pôr essa geladeira que é mais larga ou optar por uma menor, então é muito importante se atentar a todos esses detalhes para não ter erro na hora de você compor esses eletros no seu espaço. Inclusive, se vocês querem um conteúdo mais técnico, eu conte um pouco sobre medidas mais usuais, o que é ideal para cada um desses eletros, comenta aqui embaixo que daí eu preparo um conteúdo só falando sobre isso. E a dica número 2 é a marcenaria. Assim como os eletros, ela precisa ser muito bem pensada antes de ser executada, porque ela precisa caminhar junto com alguns outros detalhes aí da sua reforma, como por exemplo, a bancada. Você nunca pode fazer essa marcenaria alinhada na bancada. Vou deixando as referências aqui. Você precisa deixar o que a gente chama de pingadeira. Essa pingadeira ela é importantíssima para você não, para essa água que vai cair da pia não cair direto na sua marcenaria, porque se isso acontecer, esse móvel vai acabar estragando mais rápido. Então nunca tirem essa pingadeira. Sempre deixa aí esse recuo de pelo menos ali 2 centímetros é o ideal, 1,5 a 2 centímetros para a pingadeira. Outra coisa importante também que vai acabar andando lado a lado com a marcenaria são os eletros. Você vai embutir ali o forno, o cooktop, vai colocar ali o micro-ondas. Na verdade, o cooktop acaba influenciando na bancada, né? Mas se você quiser esse alinhamento junto com o forno, então vai influenciar na marcenaria. Então, tudo isso é muito importante ser bem definido onde que vai cada uma dessas coisas para ter esse móvel bem planejado. Além disso, antes de você definir todos os seus armários, você precisa entender o que você quer guardar nesses armários. Por exemplo, se você quer guardar talheres, então você vai precisar de uma gavetinha ali para colocar esses talheres. Se você quer guardar panelas, o ideal é então você colocar um gavetão ou algumas portas de giro e colocar nas prateleiras. Agora, se você quer colocar uma vasilha bem grande, você precisa ter um armário para colocar ela ali. Agora, por exemplo, um copo, você quer guardar os copos nesse armário. Você já não precisa de um armário tão profundo,
quanto para um armário que você precisa guardar pratos, que precisa ter uma profundidade mínima para esse prato caber. Então tudo isso é importante de ser pensado antes, para quando esses móveis ficarem prontos, você conseguir guardar exatamente tudo que você precisa ali. E uma dica extra que eu vou dar sobre marcenaria é ainda falando dessas portas. Uma que é muito usada ultimamente não, já faz muitos anos que ela é muito usada. Na verdade, eu acho que até agora ela tá perdendo um pouco de força, exatamente pela usabilidade dela, que são as basculantes, principalmente nos armários superiores. Em armários inferiores é tranquilo, pode continuar usando basculante, elas têm um papel bem legal e deixam a marcenaria com um aspecto mais clean, mas para armário superior, principalmente aquela última fileira de armário, o basculante, o que deixa ele de ruim, que eu nem gosto tanto de indicar, a não ser que não tenha jeito, é que quando você abre esse basculante lá em cima, você precisa subir em alguma cadeira ou alguma escada para fechar. Então isso não fica prático para o dia a dia. Então quando tem esses armários mais altos, eu indico esses modelos aqui com as portas padrões de giro, porque assim no mesmo lugar onde você pegou para abrir, também vai ser aonde você vai fechar. Então isso é ótimo para essa praticidade de fechar esses lugares do dia a dia. É claro que as prateleiras mais em cima você vai acabar deixando ali alguma louça que você não usa tanto, mas as portas ficam muito mais fáceis ali de abrir e fechar e conseguir acessar algumas prateleiras mais embaixo que não precisam de uma escada. E a dica número 3 é essencial numa cozinha e muita gente esquece dela, que são as lixeiras e o filtro de água. Você precisa já definir uma posição para esses dois elementos na sua cozinha. Afinal, com certeza eles vão estar presentes ali. Então nada como pensar em tudo isso antes. Para o caso da lixeira, eu indico para vocês embutirem ali na pedra, ou até mesmo se não tiver espaço ali na pedra, você pode embutir na marcenaria. Olha esses exemplos como fica super bacana e bem discreto. Agora se você fala assim, ai não Carol, eu quero aproveitar toda a marcenaria para colocar armário, você pode optar por algum modelo de lixeira bonito, que tenha assim uma presença, e colocar ele em algum cantinho do seu espaço. Mas não se esqueça das lixeiras, elas são muito importantes. E a mesma coisa vale para os filtros de água. Você precisa prever um espaço para ele ficar ali na bancada, ou se ele vai ser algum filtro ali de parede, mas também considerar que ele tem uma espessura que também vai ocupar a sua bancada, ou até mesmo hoje em dia tem alguns modelos super legais que você acopla na parte de baixo, então você acopla dentro da marcenaria e você conecta junto com a sua torneira. E aí essa torneira, ela serve tanto para você lavar a louça e usar no dia a dia, quanto também uma outra parte dela que aciona, você aciona para o filtro. E aí esse equipamento que fica ali embaixo filtra a sua água e você usa só a torneira. Então também fica super discreto e muito bacana para otimizar ali essas duas funções tão importantes. E a dica número 4 é preveja pontos elétricos. Essa dica parece meio óbvia, mas ela também não é, porque você não precisa da elétrica, não precisa dos pontos de tomada só para os elétricos principais, que são geladeira, micro-ondas, cooktop, forno. Você também precisa de tomada para conseguir conectar ali os elétricos que você vai usar no dia a dia, que são os elétricos portáteis, por exemplo, uma torradeira, liquidificador, batedeira, air fry, entre outros. Então é essencial que você tenha bastante tomada e tomadas bem distribuídas por toda a sua bancada para facilitar o seu uso diário. Inclusive, hoje em dia existe esse modelinho aqui de torre de tomada, em que você pode embutir na sua bancada. Quando você quiser usar, você aperta, ela sobe, você usa. Quando você não quiser mais, você guarda ela. Vocês já conheciam esse modelo? Me conta aqui nos comentários. E a dica número 5 é tenha bases de alvenaria. Sabe aquelas bases que ficam embaixo da marcenaria? Elas têm duas funções super importantes. A primeira delas é para facilitar na limpeza, porque imagina se você tivesse no lugar delas alguns pezinhos ou um vão livre, ficaria esse buraco, você precisaria passar vassoura, rodo ou jogar algum balde, alguma coisa ali para fazer a limpeza. Então essa manutenção ela ficaria ali um pouquinho mais difícil. Além disso, a base de alvenaria também ajuda na sustentação do móvel. Mas aí você vai me falar, ai Carol, mas dá pra ter algum móvel, algum gabinete ali embaixo da bancada sem ter qualquer apoio embaixo. É verdade, dá pra ter sim. Só que quando você coloca essa base de alvenaria, a peça ela tende a apoiar na base de alvenaria também, por mais que ela esteja fixa na parede. Isso ajuda com que você coloque mais peso
aqueles móveis, aquelas gavetas, o que você tiver ali, sem que essa peça tende a tombar, a ela deslocar. Com o tempo de uso, você vai ver que se você não tem essa base de alvenaria, a sua peça ela vai acabar cedendo um pouco, o que é muito mais difícil de acontecer se você tiver essa base de alvenaria. Então, os dois pontos principais e positivos de ter uma base de alvenaria é que ela ajuda na manutenção com o tempo, né? E também na manutenção diária ali da limpeza. E ela também vai ajudar ali na sustentação e suporte desse gabinete que fica embaixo da bancada. E outra coisa muito legal da base de alvenaria, que é muito importante de falar aqui, é que você também, assim como a bancada, você não pode deixar ela alinhada com a marcenaria. E não é uma questão de pingadeira aqui, isso é porque quando a gente está fazendo alguma atividade ali na bancada, lavando uma louça, preparando algum alimento, a gente tende a encostar muito o nosso corpo na bancada ali, na marcenaria também, porque tem uma diferença pequena para pingadeira, então a gente tende a encostar. E o nosso pé, querendo ou não, ele tá para frente do nosso corpo, então a gente precisa aí ter de 5 a 10 centímetros mais profunda essa base para a gente conseguir encaixar o nosso pezinho. Muito legal isso, né? E é um detalhe que faz toda a diferença na usabilidade das pessoas do dia a dia, porque imagina se essa base estivesse alinhada com a marcenaria, você não ia conseguir encaixar o seu pé, você teria que ficar um pouquinho mais distante da bancada, aí já não seria tão funcional quanto fazendo essa base aí um pouquinho mais curta do que o restante da peça. E bom, a gente passou pelas 5 dicas e como você ficou aqui até o final, eu vou te contar uma dica extra importantíssima. Então se você já tá gostando desse vídeo, já deixa o like e bora conferir que dica que é essa. E a dica extra são as bancadas. As bancadas têm vários tipos de materiais, cores, acabamentos, assim como características, especificidades e preços. Então, se você ficar confuso de qual escolher, qual é melhor para a cozinha, ainda mais quando a gente fala de cozinha que precisa ser uma pedra que tem uma resistência maior, tanto a manchas quanto a altas temperaturas. Então é muito importante você estudar e pesquisar qual que vai ser a ideal para o seu espaço. Então se você também tem essas dúvidas, eu já fiz um conteúdo completo falando sobre vários tipos de pedras, quais são as características delas, as vantagens e desvantagens, e também contando aonde que fica mais legal você aplicar cada um desses tipos, que faz mais sentido tanto para usabilidade quanto para uma estética. Então eu vou deixar o card aqui em cima, é só clicar e conferir esse conteúdo que vai com certeza te ajudar a acertar na escolha da sua bancada. E depois desse conteúdo maravilhoso, que com certeza vai te ajudar a ter uma cozinha sem erros e mais funcional, já deixa o like aqui se você gostou e compartilha com alguém especial que vai gostar de saber todas essas dicas. E é claro que se você não for inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, ativa as notificações para o YouTube te avisar sempre que tem conteúdo novo. E se você quer ver aqui nesse canal algum conteúdo diferente, algum tópico aí que você fica pensando, alguma dica de reforma, pode me mandar aqui nos comentários sobre que tema que é, ou se não me manda lá no Instagram, @estudioarco56, que eu vou pegar todos esses temas para poder produzir conteúdos para vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau!